Fazer aqui para vocês hoje duas questõezinhas a respeito do campo elétrico. E nessas questões a gente vai trabalhar um pouco com vetores e decomposição vetorial, algumas relações trigonométricas, coisas simples. Na verdade, não é nada de outro mundo e eu creio que vai ser importante aí para o estudo de vocês, até porque, além de vocês terem um conhecimento agora a respeito de campo elétrico, vão ter um pouco mais de aprofundamento em relação à parte geométrica, que talvez seja a questão mais complicada nesse conteúdo, ok? Então, vamos lá. Na primeira questão, eu estou tratando aqui sobre um pêndulo elétrico. O que acontece? Esse pêndulo, ele vai se mover apenas devido a uma força elétrica. Essa força elétrica aqui, ela está na horizontal, ou seja, vai existir duas forças. Na verdade, vai existir mais de duas forças, a gente vai tratar disso, mas vai existir uma força elétrica que vai empurrar ele na horizontal e vai ter uma força peso, que na verdade é a força que é a da ação da gravidade, puxando ele para o centro da Terra, e existe uma atração. A atração está ligada ao fato do fio em que essa massa de 10 gramas está ligada. E como é que a gente vai resolver isso? E o que a gente vai querer descobrir, né? A pergunta da nossa questão é: sabendo que o campo elétrico vale a 7,5 nanocoulombs, qual o valor da carga Q? Só com essas informações e com equações, com fórmulas simplesinhas que a gente consegue saber o valor da carga. Mas vamos primeiro aqui para a parte geométrica da questão. Eu vou emular aqui essa decomposição vetorial que eu fiz, só que de uma maneira mais simplificada, talvez. Olha lá, eu vou pegar primeiro aqui a força elétrica, que é uma força que a gente tem aqui claramente. Não, peraí, deixa eu botar aqui essas setas aqui, que vai ficar mais vistoso. Eu tenho aqui a força elétrica. Lembrando que, no caso da força elétrica estar se repelindo da origem, é porque ela provavelmente tem, provavelmente não, ela com certeza tem o mesmo sinal de algum outro objeto carregado que está do outro lado ali, que nesse caso aqui não vai nos interessar. Temos aqui a nossa força peso. Força peso causada devido à gravidade. E temos aqui a nossa tração. Vou botar a tração representando aqui pela letra T. Como vocês já devem ter visto e remoído algumas vezes, ou se não é bom lembrar, quando a gente está tratando de forças, a gente remete diretamente ao Isaac Newton, né? Newton e suas três leis. A lei da inércia, o princípio fundamental do movimento, que força é igual a massa vezes aceleração, e a lei de ação e reação. Para cada ação existe uma reação em sentido oposto, mas e na mesma direção, sentidos opostos e de mesma intensidade. Eu posso afirmar para vocês aqui que esse pêndulo ele não está nem subindo e nem descendo, ele está tendo um movimento apenas na horizontal. Se ele não está subindo nem descendo, tem que existir uma força que é oposta à força da atração, que equilibra a força da atração. Porque se a atração ela não é suficiente para levantar o pêndulo, existe uma força que é contrária a ela, que faz com que o pêndulo fique em equilíbrio. E essa força
ela é a componente Y da força peso. A força peso, ela tem duas componentes. Ela tem a componente Y, vai ter uma componente Y aqui, ó, peso em Y. Essa componente em Y, deveria ter selecionado aqui logo, isso vai apagar, mas beleza, eu vou botar aqui, sei lá, preto. Existe uma componente em Y aqui, ó, da força peso. Isso aqui é o P. Na verdade, é F de P, que é a força peso, em Y. A tração, ela é sentido oposto, mesma direção e mesma intensidade da força peso em Y. Então, eu vou fazer aqui, tentar fazer aqui na mesma direção, a tração. Não sei se vai ficar na mesma intensidade aqui no tamanhozinho do vetor, mas fica parecido. E, obviamente, existe uma componente X disso daqui. Ela vai ficar mais ou menos aqui, ó. Vai ficar algo em torno daqui. Falando assim, pode parecer um pouco um pouco viajado. Como é que eu consegui chegar nessa componente X, nessa componente Y? Como é que isso aconteceu? Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Eu vou pegar isso aqui, ó. Eu tenho aqui o eixo Y e o eixo X. Era como se eu tivesse aqui, ó. Digamos que minha força peso fosse isso daqui, ó. É como se minha força peso fosse mais ou menos isso aqui, ó. Ela tem, acho que ela não ficou nem tão grande assim, mas vamos lá. Ela vai ter aqui a sua componente em Y e a sua componente em X. Aí o que que acontece? Vou selecionar aqui esse laço, girar aqui tudo, ó. Quando eu viro isso daqui, ó, é como se eu tivesse isso daqui, ó. Veja só. Componente X e componente Y. Certo? Foi isso daqui que eu fiz. Eu decompus a força em eixo X e eixo Y. Aí eu descobri que a componente em Y, ela é a nossa, ela é direção, mesma direção, sentido oposto e mesma intensidade da tração. Essas forças aqui, elas vão se anularem. É como se eu tivesse algo desse tipo aqui. Eu tenho que a tração, veja só, a tração está apontando para cima, então a tração é positiva. A força peso em Y é para baixo, então a F de P em Y é negativa, porque ela está apontando para baixo. Isso aqui é igual a zero. Se eu passo esse F de P em Y para o outro lado, eu tenho que a tração é igual ao F de P em Y. Foi isso daqui que eu fiz. Ok? Daqui, agora, olhando geometricamente, eu posso obter algumas informações que me serão úteis. Quais informações seriam essas? Olha só, o que que eu posso fazer aqui com a geometria da nossa questão? Eu vou agora fazer uma seguinte troca aqui que a geometria me permite. Eu acho que não dá para fazer exatamente assim. Não dá para fazer exatamente do jeito que eu pensei, porque o aparelho não me permite. Mas dá para fazer isso daqui, ó. Eu vou pegar aqui a força peso, a F de P,
Vou pegar agora a força elétrica e vou mudar ela. Eu vou mudar ela de direção, vou mudar ela de sentido? Não. Eu vou mudar apenas a posição dela. Veja que ela está saindo da origem da força, ela está saindo, ela tem uma origem em comum com a da força peso. Agora eu vou mudar a origem dela. Só que a direção e o sentido dela vai continuar o mesmo, é bem como a intensidade também, né? Ela vai vir para cá. E a força peso em y, que é o inverso da tração, eu vou apenas replicar ela aqui, certo? O que acontece aqui? Agora eu fechei aqui um triângulo retângulo. E notem, esse triângulo retângulo, ele vai ter essa abertura aqui, essa abertura de ângulo aqui, ó. Vou chamar ele aqui de alfa. Essa abertura de ângulo, ela vai ser igual a essa abertura alfa aqui. Por que que vai ser igual? Vamos lá, vou trazer essas duas aqui juntas para a gente comparar. Por que que elas serão iguais? Note que a tração, veja que esse ângulo alfa é o ângulo que a tração faz com o plano na vertical. Eu usei aqui a força peso em y, que ela possui a mesma direção, mesma intensidade e sentido oposto. Se ela tem a mesma direção, eu posso afirmar que esse f de p em y que eu usei aqui possui a mesma abertura, o mesmo ângulo, correto? E no que isso vai me ajudar? Bom, sabendo agora de algumas relações trigonométricas, agora a gente vai usar apenas trigonometria, eu posso dizer e afirmar categoricamente com todas as letras que a tangente deste ângulo alfa é igual. Bom, o que é tangente? É cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto ao ângulo é a força elétrica e o cateto adjacente ao ângulo é a força peso. Ou seja, eu tenho aqui uma relação estabelecida que a razão entre a força elétrica e a força peso, ela é igual à tangente de alfa, ok? E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso, sei lá, eu posso dizer que, como eu já sei que a força elétrica, veja aqui, eu já sei que a força elétrica é igual ao campo elétrico vezes Q, certo? Então eu posso botar aqui, ó, posso fazer isso aqui tranquilamente. Força elétrica, eu vou fazer isso aqui, eu vou passar a força peso para cá, multiplicando, né? Eu vou ter que a força elétrica é igual a tangente de alfa multiplicado pela força peso. Só passei aqui e inverti. Sabendo que a força elétrica é o campo elétrico vezes Q, eu posso substituir aqui. Eu posso dizer que E vezes Q é igual a tangente de alfa vezes a força peso. Ok. Bom, disso daqui tudo, eu sei quanto vale o campo elétrico, né? Porque a questão me deu, é 7,5 nanocoulombs. Eu não sei a carga, que é o que eu quero descobrir. Eu não sei quanto é a tangente de alfa e eu não sei quanto é a força-peso. Então, a gente vai calcular agora por partes. Como é que eu vou calcular a força-peso aqui? Bom, a força-peso, vou guardar aqui, ó, a nossa força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Vamos adotar aqui a gravidade igual a 10 e a massa é igual a 10 gramas, né? A massa aqui é igual a 10 gramas. Lembrando que de gramas
10 gramas, eu tenho que dividir isso aqui por 1.000 para transformar em quilogramas. Lembrando que, vamos lá, eu vou ter 10 dividido por 1.000. 10 dividido por 1.000, posso fazer isso aqui, ó. 1.000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Então, é a mesma coisa eu dizer que isso aqui é igual a 10 vezes 10 elevado a menos 3, né? Eu tenho uma base 10 no denominador, eu passo ela para o numerador, ela inverte o sinal, fica 10 a menos 3. E aqui eu tenho o quê? Eu posso apenas substituir isso aqui, ó, dizer que a força-peso é igual a massa, que é 10 vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade, que é 10. Eu vou ter aqui, ó, só base 10. Isso aqui fica muito fácil, porque fica força-peso é igual. Repito a base, que a base é igual, né? E somos expoentes. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Fico com 10 a menos 1. Tranquilo? Achamos aqui a nossa força-peso. Achamos a nossa força-peso. Agora a gente pode calcular o que aqui? Vamos calcular agora a tangente de alfa, que é o que falta. E como é que a gente vai calcular essa tangente de alfa? Isso aqui é bem simples. Tangente é cateto oposto por cateto adjacente. A gente não tem o cateto adjacente aqui, ó, tá vendo? Notem, esse alfa aqui é o mesmo alfa aqui, como eu falei anteriormente. Então, se eu achar a tangente desse alfa aqui, que tem alguns números, eu acho o valor de alfa. E se eu tenho o valor de alfa, é só substituir na questão. Eu posso fazer aqui, o que eu posso fazer aqui é achar esse negócio aqui que está faltando, esse H aqui, digamos. Como é que eu faço isso? Isso daqui é um triângulo retângulo. Então, é só fazer as relações pelo teorema de Pitágoras. L ao quadrado é igual a 0,6 ao quadrado, mais H ao quadrado. Então, vai ficar tipo assim. Usando Pitágoras ali, para a gente achar aquilo que falta. Usando Pitágoras, a gente vai ficar com L ao quadrado é 1, né? 1,0 ao quadrado é igual a aquela distância lá, que é o cateto oposto, que é 0,6, 0,6 ao quadrado, mais h ao quadrado, que é aquela altura que a gente precisa, que será o nosso cateto adjacente. Bom, 1 ao quadrado vai continuar sendo 1, então a gente vai repetir aqui, ó, h vai ser igual, isso aqui a gente já sabe que vai passar para cá como raiz. Pô, ficou meio feio aqui, pronto, ficou mais ou menos. Vai ficar 1 ao quadrado, continua 1. Isso aqui está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo, então fica menos 0,6 ao quadrado, que dá 0,36. 1 menos 0,36 dá 0,64. Então, eu vou ter que h é igual a raiz de 0,64. Então, h, a raiz de 0,64 é igual a 0,8. Né? Que é a mesma coisa do que se fosse 64, seria 8 ao quadrado. Então, h é igual a 0,8. E aí, como é que a gente faz para resolver? Tangente de alfa, novamente, é igual cateto oposto para adjacente. O oposto a gente já sabe o que é o 0,6. O adjacente a gente achou que é o 0,8. 0,6 por 0,8 é uma conta relativamente simples de fazer. Mas a gente pode só primeiramente substituir aqui, né? Então vamos pegar aqui nossa equação que a gente separou antes, aqui. Essa aqui é Q é igual a tangente alfa FP, e vamos substituir os valores que a gente achou. Tipo aqui, é igual a tangente de alfa vezes FP.
O E a gente já tem, eu vou passar logo esse E dividindo, né? A gente vai ter Q é igual tangente de alfa, que é 0,6 dividido para 0,8, que é igual a 0,75. 0,75 vezes a força-peso que a gente achou, que é 10 a menos 1. Isso tudo dividido pelo campo elétrico que a gente já tem na questão, que é 7,5. 7,5. Lembrando que a gente achou aqui, ó, ah, só recapitulando aqui, ó, o tangente de alfa, a unidade de medida dele ele é adimensional, então não tem. O 10 ao menos 1, que é referente à força-peso, é newtons, né? Então, isso aqui seria newtons. O 7,5, que é referente ao campo elétrico, é o nanocoulombs. Então, isso aqui, esse newton contaria com esse newton. Aí eu teria uma divisão de fração. Eu repito a primeira, eu multiplico pelo inverso da segunda, esse coulomb iria lá para cima. Então, a gente já sabe que vai achar a unidade de medida correta. Olha só, isso daqui, a gente vai ficar aqui que eu posso passar esse 10 a menos 1 aqui para baixo, né? Ou posso fazer, sei lá, poderia ficar assim também, ó. Eu poderia passar para baixo, eu poderia fazer isso aqui. Q igual a 7, vírgula. Eu prefiro, acho que eu prefiro passar ele aqui para baixo. É, acho que talvez seja a melhor maneira de fazer isso daqui. Vai ser, deixa eu ver, 0. Eu posso fazer essa vírgula passar para a direita. Acho que vai ser melhor assim. Fica 7,5 vezes 10. Bom, se essa daqui foi para a esquerda, vai botar um menos 1 aqui, vai ficar menos 2. Isso daqui dividido por 7,5. Certo? Quando eu dividir isso daqui, vai dar 1, né? E eu vou ficar aqui que é igual a 10 a menos 2. Esse Q aqui, ele pode ser mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque como a gente lá no começo da questão falou, a gente só falou que ele está se repelindo, a gente não sabe. Poderia ser duas cargas positivas, duas cargas negativas, a gente não sabe ao certo. Então, isso aí poderia ser positiva ou negativa. Ok? Essa daí é a nossa primeira questão. Só dando uma revisadinha aqui para ver se está tudo ok. Acredito que sim. E aí a gente pode passar para a segunda questão, né? A nossa segunda questão, bom, é uma questão que pede qual o campo elétrico aqui no ponto P. E agora a gente tem duas cargas. A gente tem duas cargas, uma carga de 3,2 microcoulombs e uma carga de 2,4 microcoulombs. E aí pergunta qual é o campo elétrico do ponto P. Vamos lá. A gente sabe que, ó, pelo que a questão nos dá aqui, ó, vamos supor que esse ponto M aqui ele é a origem do nosso sistema. Então, a carga A está a 30 centímetros dessa origem, e a 52 centímetros da origem está o ponto P na vertical. Só que a gente não sabe a distância de A até P. E a gente sabe que a distância de A até P é a mesma distância de B até P. Então, quando a gente achar essa distância aqui, a gente já mata a questão da distância.
A questão da distância é importante porque a equação que a gente vai usar agora é aquela equação completa do campo elétrico, que diz que E é igual a K módulo de Q dividido pela distância ao quadrado. A gente vai usar essa equação aqui, então a gente precisa da distância ao quadrado, a distância em metros. A gente vai fazer isso aqui pelo teorema de Pitágoras, que é, obviamente, a gente vai ver que a gente tem um triângulo retângulo, então a gente vai usar Pitágoras. Então vamos lá. Para fazer isso aqui, simples. A distância daqui até aqui é a nossa hipotenusa, certo? Então eu vou botar aqui que a hipotenusa ao quadrado é igual, ou melhor, vamos fazer assim, ó. Fazer assim, usando para usar bem a geometria. AP, né? De A a P, vou escrever assim, ó. A distância de A a P ao quadrado é igual à distância de A a M ao quadrado mais a distância de M a P ao quadrado. Certo? Certo. Aqui a gente só substitui, então a gente vai ter que essa distância aqui vai ser igual a 30 ao quadrado mais 52 ao quadrado. Vamos lá. 30 ao quadrado, 30 ao quadrado vai dar 900. Mais 52 elevado ao quadrado dá 2.704. 2.704 com 30 ou com 30 não, com 900, a gente vai ter que isso aqui vai ser igual a 3.604. Isso daqui eu vou tirar a raiz, né? Então, essa distância aqui, ó, eu vou ter que, vamos continuar aqui do ladinho, vou ter que a distância de A até P é igual a raiz de 3.604. Isso daqui é aproximadamente, bom, se a gente pegasse aqui, se fosse 3.600, seria 60, né? Porque 60 vezes 60 dá 3.600. Então, a gente vai aproximar isso aqui para 60 centímetros. Achamos aqui a nossa distância. Então, a gente fica com algo desse tipo aqui, ó. Opa. Espero ter ficado minimamente proporcional. Mas a gente fica com algo desse tipo aqui, ó. Daqui para cá é 60. Fazer uma linha retinha aqui. Pronto. Daqui para cá, 30. Daqui para cá, 52. Obviamente, essas distâncias aqui são iguais. Bom, o que que a gente pode observar aqui? A gente tem um triângulo retângulo bem definido. A gente sabe que daqui para cá, a gente vai ter 90 graus, né? Porque eu tenho um ângulo que está... Eles são um ângulo reto, né? De 90 graus. Bom, e eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ele precisa ter 180, né? 180 graus. Se eu preciso ter 180 graus, como é que eu vou saber quais são esses outros ângulos que tem em nosso triângulo retângulo? Aí, eis a questão. A gente pode usar aqui, por exemplo, a gente pode usar, na verdade, todas as relações, porque a gente já tem todas as medidas. A gente pode usar seno, cosseno ou tangente.
Para facilitar e ir direto, eu vou fazer essas marcações aqui. Como esses ângulos são todos iguais, a gente já sabe que se é um triângulo equilátero, significa que, veja só recapitulando aqui. Se isso aqui é 30 também, e isso aqui também é 60, a gente sabe que esse é um triângulo equilátero, que todos os lados dele são iguais. A gente sabe que o triângulo tem três ângulos. E se os lados são iguais, então todos os ângulos têm que ser iguais. Se todos os ângulos são iguais, todos esses ângulos aqui vão equivaler a 60 graus. Então, isso aqui vai ser 60, isso daqui vai ser 60, isso aqui no todo, né? 60 graus. Isso daqui também é 60. A gente já matou isso aqui por descobrir que isso aqui é um triângulo equilátero. Lembrando, por que ele é um triângulo equilátero? Esse lado tem 60 centímetros, esse lado tem 60 centímetros, e essa base aqui também tem 60 centímetros, 30 e 30. Já descobrimos isso, então a gente já sabe aqui quais ângulos que a gente vai usar na nossa questão. Aí, quando a gente já sabe os nossos ângulos, a gente pode calcular aqui, começar a calcular nosso campo elétrico. Fizemos toda essa parte aqui geométrica e agora eu quero propor que a gente vá para o campo elétrico. Por quê? Porque a gente quer saber agora as intensidades. Essa carga A vai gerar um campo elétrico nesse sentido aqui. E B também vai criar um campo elétrico nesse sentido. Vai sempre fazer o quê? 60 graus com o plano. Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui primeiro o E de A, né? Por que eu vou fazer logo o campo elétrico? Porque quando a gente for partir de novo para a geometria, aí vai ser para encerrar a questão. O E de A vai ser igual. Bom, o K que a gente está usando é 9 vezes 10 elevado a 9, vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 newton, coulomb ao quadrado, perdão, newton, metro quadrado, coulomb ao quadrado, que multiplica o valor da carga. A carga vale 3,2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Isso daqui vai estar dividido pela distância, né, que ela está uma da outra, que na verdade que a distância que a carga está do ponto B, que é 60 centímetros, que é 0,6 metros. 0,6 metros ao quadrado. Eu posso botar o metro aqui. Esse primeiro eu vou fazer mastigado aqui, porque eu quero mostrar para vocês que as unidades de medida vão sumir, né? Porque o metro quadrado aqui ele vai se anular com esse m esse metro que vai ser elevado ao quadrado. O coulomb ao quadrado aqui, esse C2 aqui, esse 2 aqui, depois a gente vai cortar com isso, porque eles estão dividindo, e vai sobrar o quê? 1 newton por coulomb, que é a unidade do campo elétrico. Dito isto, essa resolução aqui, quando eu fizer esse cálculo aqui, 9 vezes 3,2 vezes 6, isso daqui me dará. Deixa eu só conferir aqui, porque eu não fiz ela antes, mas 9 vezes 3,2 dividido por 0,6, na verdade não por 0,6, mas por 0,6 ao quadrado, nos dá 80. Isso daqui é igual a 80 vezes 10 a nona vezes menos 10 a nona vezes 10 a menos 6 dá 10 a terceira. Eu posso aqui reduzir esse valor, né, para não ficar um número tão grande aqui, esse 80. Isso daqui é a mesma coisa do que eu falar que isso aqui é 8 vezes 10 elevado à quarta. O que eu fiz? Andei como se eu tivesse aqui, como se eu tivesse, sei lá, 1,0 aqui, vezes 10 a terceira. Eu andei essa vírgula uma casa para cá,
Uma casa para a esquerda, eu somo 1 aqui. E aqui a gente acha isso, Newton por Coulomb. Isso daqui é igual ao campo elétrico que A gera. Agora a gente calcular o campo elétrico que B gera. O I de B, o I de B é 9 vezes 10 elevado a 9. Isso aqui eu vou fazer já direto. Vezes o valor da carga é 2,4. 2,4 vezes 10 a menos 6 coulombs. A gente já vai botar aqui direto. Isso tudo aqui dividido. Na verdade, essa aqui ficou feio, então vou botar uma linha mesmo. Isso tudo dividido por 0,6 ao quadrado. Quando a gente resolver isso daí, a gente vai ter que 9 vezes 2,4 dividido por 3, na verdade, por 3 não, por 0,6 elevado ao quadrado é igual a 60. A gente vai ter que 60, a potência obviamente vai ser a mesma, 10 a terceira, e aqui eu vou ficar com a mesma coisa, vou ficar com 6 vezes 10 elevado a quarto Newton por Coulomb. Ou seja, agora a gente vai voltar ali no nosso esquema. A gente achou o campo elétrico que A produz no ponto P e que B produz no ponto P, certo? Agora a gente precisa saber qual é o campo elétrico resultante quando eu somar esses dois campos elétricos. Qual é o campo elétrico total que eu vou ter? Isso não é tão simples como só somar 6 com 8, que vai dar 14. Não é tão simples assim. Porque o que acontece? Vou pegar aqui essa figura e vamos refazê-la ali embaixo. Porque agora começa a questão a ficar interessante. Beleza. Vou apagar isso aqui. Eu sei o campo elétrico que A produz aqui no ponto P. Ele vai ser um campo elétrico. Veja só, ele vai seguir o mesmo sentido, né, do campo. Então, eu vou fazer aqui, ó. O que A produz ele vale 8, né? 8 vezes 10 a quarta. E o que B produz, já que A é maior que B, então eu vou fazer A aqui um pouco maior para ficar mais legal aqui na hora de demonstrar. Vou botar assim. Esse é o A. O B, o campo elétrico de B é um pouco menor, né? Então, vou respeitar essa proporcionalidade aqui e botar o campo elétrico de B menor. Tentar fazer de um jeito que eu consiga pegar esses vetores depois e fazer a transposição deles corretamente. Ok. Isso daqui, ó, lembrando, isso daqui é o E de B e isso daqui é o E de A. Vocês devem saber que quando eu tenho vetores assim, eu tenho que decompô-los, decompor eles. E eu posso decompor eles tranquilamente aqui, que vai dar certo. Mas como eu já fiz decompondo os vetores lá na outra questão, agora eu vou apresentar uma outra forma de resolver isso. Eu vou fechar esse triângulo. Como é que eu vou fechar esse triângulo? Novamente, vou pegar aqui o E de B.
Peguei aqui o E de B, ó. Beleza. Agora eu vou pegar aqui o E de A. Só que o E de A, em vez de colocá-lo aqui na posição que ele está, ou seja, eu vou trocar a origem dele. Eu vou colocar o E de A com essa, com a origem no final do E de B. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar esse triângulo retângulo. Na verdade, esse triângulo, né? Não é um triângulo retângulo. Fechei aqui. Aí, o que que a gente tem? A gente tem E de B aqui. A gente tem E de A aqui. Beleza. Agora, eu tenho um triângulo retângulo. Como é que eu sei quais são os ângulos dessa nossa coisa que nós fizemos aqui? Para a gente saber esses ângulos aqui, a gente só vai olhar aqui os ângulos do nosso triângulo que a gente separou aqui. Na verdade, a gente tem que comparar aqui. Talvez seja melhor fazer por onde. Acho que é melhor. Acho que não vai ter jeito, vai ter que fazer por aqui mesmo. Vou apagar isso daqui. Botar de vermelho, quem sabe dar um destaque. Não era isso, não. Olha só. Fazendo esse esquemazinho aqui. O que que eu fiz aqui? Eu apenas coloquei, ó, o que eu fiz aqui embaixo para mostrar para vocês. Lembrando que isso aqui, ó, esse vetor que eu adicionei por último aqui, ele é o E de P. Ele é o vetor força resultante que a gente tem. Eu só peguei isso daqui e botei aqui para ficar mais fácil da gente ver as transformações. Veja que esse ângulo aqui, 60, ele é igual a esse ângulo daqui, ó. Isso aqui é 60, então esse ângulo aqui também é 60. Ficou um pouquinho torto, mas isso aqui é 60. Se esse ângulo faz 60 com esse aqui também é 60. Só que isso aqui, ó, ele faz 90 graus com a superfície, né? Certo? Se a gente pegar esse ângulo aqui e transpor ele para cima, se isso aqui é 60, ele precisa ser 90, né, para fazer 90 graus com a superfície, então a parte de dentro equivale a 30. Então a gente anota aqui que isso aqui é 30. De droga, saiu, foi coisa errada. Essa parte de dentro aqui, ele equivale a 30 graus, certo? Como é que eu vou descobrir agora os outros ângulos? A gente vai continuar fazendo o mesmo. Se aqui era 60, veja só, esse vetor aqui, esse aqui, o que eu estou riscando, ele era o vetor E de B, ele saiu daqui. Ele também tem essa mesma relação. Então, a parte de cima aqui também vai valer 30. Isso daqui também é 30. E se isso aqui é 30 e isso daqui é 30, 30 com 30 dá 60. Para 120 ou para 180 falta 120. Então, os ângulos que a gente tem aqui são 30, 120 e 30. Vamos lá. Temos os ângulos aqui. Como é que a gente faz agora para calcular esse EDP?
Para a gente calcular esse E de P, a gente vai usar a lei dos cossenos, que é que eu já botei aqui embaixo. O A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado, menos o 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de A. Ok. O que que isso significa? Vamos trazer aqui essa lei aqui para cima para a gente comparar com o que a gente já tem, né? Porque se vocês repararem aqui, isso daqui é exatamente isso aqui. A diferença é que eles estão em posições diferentes, mas se eu fizer isso daqui, se eu fizer isso daqui, eu tenho a mesma coisa. Então, eu tendo a mesma coisa, eu vou só replicar, né? O que que seria o A ao quadrado aqui? Isso aqui, é que quando está torto assim, não parece um A, mas é um A. Então, o nosso A seria esse E de P. Vamos lá. E de P. Isso aqui é ao quadrado, né? E de P ao quadrado. Que é o que a gente quer descobrir, afinal, né? É igual ao B ao quadrado. O B ao quadrado é esse daqui, ó. B ao quadrado é esse daqui. O que seria B ao quadrado? Seria o E de A ao quadrado. Tá, mais E de B ao quadrado. Quem é o E de B ao quadrado é o C, né? A menos 2. Bom, aqui eu repito, E de A e de B igual ao cosseno de alfa. Aí, como é que a gente sabe o cosseno? Na verdade, o cosseno de A aqui, que vai estar, não está mais mostrando, mas isso daqui é, na verdade, o cosseno de A. A está aqui, o que está aqui? 120. Então, a gente vai calcular o cosseno de 120. Bom, o cosseno de 120 é a mesma coisa que o cosseno de 60, só invertendo o sinal. Ele vale meio, 0,5. Então, já sabendo dessa informação aqui, a gente só replica tudo, né? Então, esse E de P ao quadrado, obviamente, vai ser igual a 4, né? Não, é 8 vezes 10 ao quadrado. Não, ao quadrado não. A quarta é ao quadrado, mais 6 vezes 10 quarta ao quadrado, menos, aí a mesma coisa, 8 vezes 6, 8 vezes 10 a quarta, 6 vezes 10 a quarta, vezes 0,5, vezes meio, né? Lembrando, isso daqui está negativo, só que o cosseno de 120 é menos meio, então isso aqui vai ficar positivo. Quando eu resolver essa equação toda, eu vou ter que o E de P, as operações caíram aqui, mas quando eu resolver essa equação toda, eu vou ter que o E de P, ele vale aproximadamente, ou muito próximo disso, 1,2 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido o que eu quis mostrar, principalmente a parte aí da parte geométrica das questões. Espero que vocês tenham compreendido. É isso e até a próxima.